visão de arte, tá? Preparei aqui alguns slides para a gente poder ter aí uma contextualização melhor. Então vamos lá? Nós temos aqui então o teatro mágico, né? Lá no início do capítulo a gente já consegue visualizar. Olha só, o teatro mágico ele foi criado pelo Fernando Anitelli, tá? Que é o precursor aí de toda essa coreografia, de todo esse grupo. Basicamente o grupo consiste em pessoas que trabalham com diversos ramos da arte, tá? Então, olha só, temos o teatro, a dança, a música, o circo e a poesia também, ok? Eu separei para vocês agora uma música deles bem bacana, tá? A música se chama Amanhã Será. Dê uma conferida. Se a aliança dissipar e sentença for só desamor, a tormenta aumentará. Quando uma comunidade viva ensurrece o valor da paz, endurecendo eternamente todo Lit-Bait-Tera, será força bruta navegar, será nossa herança em terra. Amanhecerá de novo em nós, amanhã será. Amanhecerá de novo em nós, amanhã será. E aí, pessoal, gostaram? Bem bacana, né? Olha só, outro ponto também que vamos trabalhar é a xilogravura. Olha só, vou até afastar aqui para vocês verem melhor. Olha só, o que vem a ser a xilogravura, pessoal? A xilogravura, ela é uma arte que é composta aí tanto com pintura como também esculturas, tá? Feitas em madeira, tá? Então tem aquela sensação de relevo, como se a pintura estivesse em 3D. Algumas técnicas e algumas orientações aqui. A arte técnica de fazer gravuras em relevo sobre a madeira, como havia dito. A xilogravura insere-se em uma perspectiva de desenvolver a valorização, o respeito, a preservação, o cultivo e o interesse da sociedade à cultura popular. A xilogravura ela é muito difundida aqui no Nordeste do Brasil, tá? Então, eles gostam de utilizar demais, principalmente nos cordéis. O que são os cordéis? São literaturas que são expostas, né, feitas à mão, que tem essa representação da xilogravura e são presas em barbantes, né, que é chamado cordel, que é uma inspiração que veio de Portugal também, tá? Mas lá na frente vocês vão estudar sobre o cordel também, tá? É bem bacana a literatura, tá? Ó, como eu falei, é muito difundido no Nordeste, né, e ele representa justamente a questão do sofrimento, né, das dificuldades que os nordestinos passam, que é a questão da seca e a miséria, certo? Os principais artistas que nós temos aí voltados referente à xilogravura é o Borges e o Samico, tá? Gravem esses nomes porque vai cair lá no teste de vocês, beleza? E aqui nós temos algumas imagens de xilogravura, né? Nós temos aqui o Gonzaguinha, nós temos aqui uma representação de Nossa Senhora, nós temos ali a representação de um casal nordestino, tá? Bacana? E não menos importante, vamos falar agora sobre Tarsília do Amaral, né? Quem assistiu as videoaulas aí, falando sobre vida e obra da Tarsília, sabe, né? Os pontos principais, sabe a representação e a importância que ela teve, tanto para a Semana de Arte Moderna, como para a arte brasileira, certo? A Tarsília do Amaral, ela trouxe aí os conceitos que, na época, né, em que ela trouxe esses conceitos artísticos, foi algo muito novo. Então ela mistura várias influências e ela também veio para quebrar aquele estigma, né, de natureza,
de representações figurativas, onde as pessoas tinham que ser perfeitinhas, percebam, né? No quadro aqui, na obra dela, a Abaporu, que é a obra mais conhecida que ela tem, tá? Você percebe ali como ela traça essa questão da obra desfigurada, das pessoas desproporcionais. Então, é muito bacana todo o estilo artístico dela, ok? Além de pintora, ela também era desenhista. Ela tem aí a influência das cores e as formas geométricas, né? Lembrando das formas geométricas, aqui que tipo de influência artística é essa? O cubismo, né? Parte central do movimento modernista no Brasil. E aí ela também compôs um grupo, né, chamado Grupo dos Cinco, tá? As duas obras mais conhecidas dela que eu separei aqui pra gente, Os Operários e o Abaporu. Olha só que interessante. Os Operários é um quadro feito em 1933, que vai trazer a questão da industrialização em São Paulo, né? Então ela traz essa questão dos imigrantes. Os Operários traz essa questão da industrialização em São Paulo, né? Então ela faz uma miscigenação de pessoas, percebam, né? Que tem pessoas de várias cores, várias raças, várias etnias aqui nesse quadro. Então ela já coloca justamente. E esse parâmetro aqui da pintura, né, em declínio, a gente consegue ver aqui também os cones, né? Que são as chaminés das indústrias, tinha esquecido o nome. As chaminés das indústrias que mostram que as pessoas estavam encontando também a questão da urbanização, tá? Então é bem bacana, ela traz sempre os conceitos voltados à atualidade. Vocês podem perceber que a maioria dos artistas, eles têm essa pegada de trazer o que é que está acontecendo na atualidade, né? No momento, na época em que eles viveram. Eles gostam de trazer essa questão, não é só sobre vida emocional ou sentimental que eles relatam de fato a realidade. E o quadro Abaporu, que significa o homem que come, tá? Abaporu foi de 1928, olha só que bacana. Esse quadro aqui, a Tarsília tinha feito pro marido dela, né? Mas aí, depois de alguns anos, eles se separaram e aí ela pediu o quadro de volta, né? E fez a exposição e ele tomou toda essa proporção aí. Esse nome aqui, é bacana lembrar que ela pesquisou esse nome aqui em um dicionário tupi-guarani, porque o amigo do marido dela disse que parecia um homem, um pé grande, né? Um homem pré-histórico, então ela quis colocar essa questão mesmo da perspectiva que ele teve do quadro, né? Por isso que ela pesquisou Aba, que significa homem, e Poru, que significa come, né? Então, o homem que come. Aí ela denominou o nome do quadro como Abaporu. Bacana, né? E falando então da Semana de Arte Moderna, né? Já que estamos falando disso, olha só, a Semana de Arte Moderna, ela foi primordial aí para a revelação artística no Brasil. Foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Como vocês podem perceber, os quadros da Tarsília, né, tanto o Abaporu como o quadro dos Operários não participou da Semana de Arte Moderna porque eles foram feitos depois, né, 1933 e 1928, tá? Então esses quadros não foram exibidos, só outras obras dela, ela já era uma artista já consagrada, né? Olha só, os artistas envolvidos propunham uma nova visão da arte, a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias. Então a influência europeia, ela vem, né, tanto na questão da religião como na arte, é muito difundida. Até hoje a gente tem essa influência europeia ainda aqui no Brasil. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Então a pegada da Tarsília do Amaral era mais isso. Vocês podem ver que ela foca, até voltar aqui, ó, ela foca muito nas cores, miscigenação de pessoas, né? Porque o Brasil tem essa miscigenação, essa mistura, né? Cores fortes, quentes, então que é algo mais voltado para o tropicalismo, né? Que já é um outro movimento também que vocês não vão estudar agora, vou estudar depois. Então é toda uma pegada mesmo realmente brasileira, certo? E aí nós temos também o rompimento, né, de duas influências artísticas, bora ver? Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. Então o movimento modernista ele chegou com força no século XX, como a gente sabe, tá? E no Brasil só em meados de 1920, 1922 ele veio com força total. Aqui eu separei, né, os dois pôsteres
da Semana da Arte Moderna. Aqui nós tivemos esse pôster aqui da Semana da Arte Moderna, falando da exposição, e ali um menos detalhista, na verdade, né, também falando sobre isso, porque houve 2 Semanas da Arte Moderna, né? Então teve o primeiro de 1922, depois tivemos uma nova data para isso. E aí, falando ainda sobre essa semana, a ausência de formalismo, então eles não utilizavam do formalismo, eles pregavam mesmo essa questão de uma estrutura mais distorcida, enfim. Eles queriam incrementar, inovar. O abstracionismo, o cubismo veio com força também nessa influência. Ruptura com o academicismo e o tradicionalismo, como eu havia dito. Crítica ao modelo parnasiano, tá? Influência das vanguardas artísticas europeias, aí vem, né, citei 2 para vocês, mas ainda tem a questão do futurismo, dadaísmo, surrealismo, expressionismo, o expressionismo também, com a arte moderna, ele veio aí com força total. Só lembrando, né, o futurismo são coisas que eles achavam que teria no futuro, né, como carros voadores, por exemplo. Expressionismo era mais focado na questão do susto, do medo, sentimentos mais negativos, certo? Valorização da identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros. Então eles queriam dividir essas questões, né? Porque toda pintura tem que ter influência europeia. Vamos fazer algo genuíno, algo realmente brasileiro? Era o foco da Semana da Arte Moderna e desses artistas, tanto como da Tarsila do Amaral também. Experimentações estéticas, liberdade de expressão. Então eles tinham muita essa questão da liberdade de expressão, de opinar sobre o governo, sobre a sociedade, sobre as influências artísticas, tá? A aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar. Então isso aqui não era permitido na arte, né? Você tinha que ser totalmente formal, totalmente oralista. Então eles colocavam, né, palavras chulas, colocalismo. O que é essa linguagem coloquial? A linguagem do cotidiano que a gente utiliza com os nossos amigos, né? A linguagem informal, que eu posso dizer. Temáticas nacionalistas e cotidianas. Outro ponto, a linguagem coloquial ela também é uma linguagem sentimental, né? Que dispor os seus sentimentos sobre determinada situação. Beleza? Temáticas nacionalistas, e do cotidiano, coisas simples, né? Por exemplo, uma pessoa limpando a casa, um cara varrendo a rua, tá? Então ela não somente ela, como esses artistas, né, modernos, eles gostavam de utilizar uma outra visão, uma outra perspectiva, não só o glamour. Certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido, né, sobre toda a temática e o contexto da avaliação. O teste está bem tranquilo, então assistam a videoaula antes de fazer a avaliação, que vocês vão conseguir uma boa nota, com certeza, tá bom? Até a próxima!